Você já parou para pensar por que existem homens que parecem imunes a qualquer tentativa de conquista? Como se o seu carisma, suas palavras, ou até mesmo a sua presença simplesmente batessem contra uma barreira invisível. São homens que andam pelo mundo com uma espécie de armadura emocional, como se nada os tocasse. Mas a verdade é que esse muro, por mais sólido que pareça, tem rachaduras. E hoje, vamos explorar exatamente como encontrá-las. O que você está prestes a descobrir não é o tipo de conselho superficial que se vê por aí em redes sociais ou revistas de relacionamento. Não tem nada a ver com truques para agradar ou estratégias para fingir desinteresse e ver se ele reage. Não. É algo muito mais profundo, instintivo e poderoso. Para entender de verdade esse universo, precisamos começar com um princípio que Louise Hay sempre defendeu com muita convicção. Todo vínculo autêntico começa com você mesma. A forma como você se relaciona consigo mesma é o espelho pelo qual o mundo, e principalmente os homens, te enxerga. Entrar no mundo emocional masculino é como explorar um território pouco conhecido. As regras que achávamos que funcionavam, muitas vezes, simplesmente não se aplicam. Dizem que os homens são visuais. Mas isso é só a superfície. O que realmente desperta o interesse mais profundo deles não é uma imagem perfeita ou uma mensagem provocante. É algo invisível, silencioso. O verdadeiro poder está na energia e na emoção que você transmite, mesmo sem dizer uma palavra. Louise Hay nos ensinou que cada pensamento gera uma experiência. E isso também se aplica no jogo da atração. Quando você se conecta consigo mesma a partir de um lugar de autoestima verdadeira, começa a emitir sinais que vão muito além do que você diz ou faz. Esses sinais ativam no homem um desejo primal. A vontade de admirar e conquistar algo valioso e misterioso. Sim, os homens também querem se sentir desejados, mas não da forma como costumamos imaginar. Enquanto muitas mulheres buscam conexão por meio das palavras e da proximidade, os homens são mais receptivos ao que não é dito, aos gestos sutis, aos silêncios que sugerem mais do que revelam. Você sabia que o desejo masculino se acende mais na incerteza do que na certeza? Quando existe um toque de mistério, quando ele sente que há algo a ser descoberto, o cérebro dele entra em estado de alerta. Ele quer entender, quer conquistar. E aqui está o ponto de virada. Quando você aprende a se comunicar não só com palavras, mas também com o inconsciente dele, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser apenas uma lembrança ocasional, e se torna uma presença constante na mente dele. Ele sente você, mesmo quando você não está por perto. Isso não é fantasia. É neurobiologia emocional. São códigos invisíveis que se ativam quando existe presença, mas também espaço. Quando há doçura, mas também firmeza. Quando você sabe quem é, e não tem pressa em ser descoberta. Deixa eu te contar a história da Bruna. Uma amiga encantadora, com uma beleza natural e uma energia contagiante. Ela sempre conhecia homens interessantes, e tudo parecia ir muito bem no começo. Mas, depois de algumas semanas, o interesse dele sumia. Sem nenhuma razão aparente. Bruna era carinhosa, atenciosa, sempre disponível. Mas esse era o problema. No desejo de agradar, ela se entregava demais, e cedo demais, antes mesmo de ser valorizada. Tudo mudou quando ela decidiu fazer uma transformação interna, inspirada por uma leitura de Louise Hay. Ela parou de buscar aprovação. Começou a definir limites suaves, porém firmes. Aprendeu a se priorizar e a curtir sua própria companhia. E então, como num passe de mágica, o universo, e os homens, começaram a reagir de forma totalmente diferente. Tudo começa dentro de você. E quando isso muda, o mundo ao seu redor também muda. Algo mágico começou a acontecer. De repente, aqueles homens que antes se afastavam, começaram a procurá-la. Intrigados. Atraídos por uma energia que eles não sabiam como explicar. E é que o verdadeiro poder de atrair não está em correr atrás de ninguém, mas sim em se tornar uma experiência emocional inesquecível. Uma presença que permanece com ele, mesmo quando você não está por perto. A mente masculina funciona como um sistema de recompensas. Se tudo é entregue sem esforço, perde valor na escala interna dele. Mas, se ele percebe que a sua atenção é um privilégio, e não algo garantido, ativa-se uma resposta emocional poderosa.
Ele passa a querer mais. A te procurar. A te valorizar. E atenção! Isso não é manipulação. É entender como a psicologia humana funciona em níveis profundos. Louise falava sobre a importância de viver a partir da abundância emocional. Ou seja, você não precisa de ninguém para se sentir completa. Você escolhe compartilhar sua energia a partir de um lugar de plenitude. E isso muda tudo. Porque quando você age a partir da carência, essa energia é percebida, mesmo que você não diga uma palavra. E ao invés de atrair, a necessidade afasta. O que realmente conquista não são frases prontas ou elogios repetitivos. É a experiência emocional que você cria com a sua presença. É aquela sensação de profundidade, de autenticidade. Algo que ele não sabe explicar, mas que faz com que ele se sinta mais vivo ao seu lado. E não, os homens não se apaixonam por lógica. Eles se apaixonam pelo impacto emocional que uma mulher deixa. E você? Está pronta para se tornar essa mulher inesquecível? Sabe qual é uma das sensações mais poderosas que você pode despertar em um homem? A liberdade de ser ele mesmo ao seu lado. Sem medo de julgamentos. Sem a necessidade de usar máscaras. Sem a pressão constante de ter que impressionar. Quando um homem sente que pode simplesmente ser, sem representar um papel, algo dentro dele relaxa. E nesse relaxamento, ele começa a te associar a um lugar de conforto, de lar emocional. Aquele lugar que todos nós, no fundo, buscamos encontrar. Louise falava sobre o poder de criar espaços internos seguros. Ser uma fonte de amor que não cobra, não exige, apenas flui com aceitação. Se você se tornar esse refúgio emocional, onde ele não precisa se defender nem provar nada, eu posso te afirmar com toda certeza: nenhuma outra vai se comparar a você. Porque quando um homem sente que a alma dele pode descansar ao seu lado, ele não vai buscar mais ninguém. E se você sente que tudo isso é só o começo, você está absolutamente certa. O que vem agora revela o verdadeiro dom de se conectar, não apenas pelas palavras, mas também pelas pausas, pelos gestos, pelos silêncios, que dizem muito mais do que qualquer discurso. Sabia que o que mais impacta não é o que você diz, mas sim como ele se sente quando ouve? Muitas mulheres cometem o erro de achar que o conteúdo é o mais importante. Mas o verdadeiro impacto está na energia com que você se comunica. Quando você fala com uma autenticidade tranquila, com uma confiança que não busca aprovação, você ativa áreas profundas no subconsciente masculino. E é aí que acontece a magia. Louise sempre dizia: as palavras têm poder criativo. Cada frase pode ser uma afirmação que transforma realidades. E isso também se aplica quando você fala com alguém que te atrai. Se você escolhe palavras com intenção e clareza emocional, você se transforma numa experiência inesquecível. Deixa eu te dar um exemplo. Muitas mulheres, ao estarem diante de um homem atraente, dizem coisas como: você é tão bonito ou adoro o seu sorriso. E sabe o que acontece? Nada. Porque ele já ouviu isso milhares de vezes. O cérebro dele registra como ruído de fundo. É só mais um elogio superficial para o ego. Mas você pode ir além. Você pode ser a exceção. Pode ser a presença que ele nunca vai conseguir esquecer. Agora imagina isso. Em vez de alimentar o ego dele com elogios previsíveis, você faz diferente. Rompe o padrão. Toca algo mais profundo. Na próxima vez que conversar com ele, experimente dizer algo como: tem algo no seu jeito de pensar que me chama a atenção. É raro encontrar alguém com tanta clareza mental. Percebe a diferença? Você não está elogiando o físico. Está falando da mente, da visão de mundo, da profundidade. E isso desarma. De um jeito muito positivo. Por que essa frase tem tanto impacto? Porque desperta a curiosidade. Ele começa a pensar: por que ela me vê assim? O que será que ela enxerga em mim que ninguém mais percebeu? E nesse questionamento, você se instala na mente dele, não como só mais uma, mas como a mulher que vê além da superfície. E o mais poderoso, não é só o que você diz. É como você diz. Quando você fala com calma, com aquela segurança tranquila que não precisa de exageros, você cria um campo magnético ao seu redor.
Essa é a diferença entre agradar e fascinar. Quer mais? Aqui vão 3 frases que, ditas com autenticidade, podem criar uma conexão emocional inesquecível. Não sei porquê, mas tem algo em você que me atrai de um jeito diferente. Essa frase é ouro puro, ambígua, misteriosa. E a mente dele começa a girar. Que parte de mim? Por que diferente? Parabéns, você acabou de se instalar nos pensamentos dele, sem pedir licença. 2. Gosto da sua energia. É raro encontrar alguém com essa vibe. Aqui você não está elogiando o que é visível, mas o que é intangível, a essência, a aura. Algo que ele não pode forjar. Não se cria, se sente. E ao sentir isso vindo de você, ele se sente único. 3. Tem algo em você que me traz paz, mas ao mesmo tempo me tira do eixo. Essa frase cria uma tensão emocional deliciosa. Você transmite calma, mas também mistério. E mistérios não se esquecem facilmente. Ele vai querer entender você, interpretar. E isso o mantém emocionalmente conectado, mesmo quando você não está presente. Mas atenção, agora vem uma verdade que muita gente evita. Assim como existem frases que despertam desejo, também existem atitudes que podem desligar completamente o interesse de um homem. Mesmo que você seja a mulher mais linda que ele já conheceu. Erro 1. Falar demais sobre si mesma. Contar sua vida como se fosse um currículo emocional pode parecer tentativa de impressionar. Mas o que ele sente é carência. Ele precisa sentir que está descobrindo você, não que já sabe tudo. Erro 2. Estar sempre disponível. Responder imediatamente. Cancelar planos por ele. Dizer sim para tudo. Isso envia uma mensagem silenciosa. A minha atenção depende de você. E mesmo sem perceber, ele começa a perder o respeito. O que é fácil demais, não é valorizado. Erro 3. Buscar aprovação o tempo todo. Frases como: você gosta de mim? Tô indo bem? Você tá confortável comigo? Parecem inofensivas, mas transmitem insegurança. Um homem não se apaixona por uma mulher que duvida de si mesma. Ele se apaixona por aquela que já se sente suficiente com ou sem o aval dele. Como dizia Louise Hay, quando você reconhece o seu valor interno, emite uma força silenciosa que não precisa gritar para ser notada. Essa energia é magnética. Não se explica, se sente. E por fim, o erro mais sutil, mas também o mais devastador. Desespero emocional. Mandar mensagem a cada 5 minutos. Ver se ele está online. Rever as mensagens tentando decifrar sinais. Tudo isso emite uma energia que ele capta, mesmo em silêncio. Mas você pode mudar isso a partir de hoje. Pode se tornar a mulher que ele nunca esquece, não por joguinhos, mas por presença, por autenticidade, por vibração. Quando você age como se ele fosse sua única fonte de validação, isso não o atrai, o sufoca. Porque o desejo não nasce da falta, mas sim da plenitude. E se você quer evitar esses erros sem apagar a sua essência, aqui vão alguns conselhos valiosos. Fale menos e escute mais. Seja misteriosa, mas presente. Deixe o silêncio falar por você. Crie espaço para que ele sinta a sua falta. Não se esforce para impressioná-lo. Deixe que seja ele quem sinta vontade de te impressionar. E se em algum momento você já se perguntou como falar com naturalidade e confiança, mesmo quando por dentro está cheia de vontade de agradar, continua aqui comigo. O que vem agora vai te revelar o poder silencioso da sua linguagem emocional. E quando você domina isso, o jogo muda completamente. Você já percebeu que existem mulheres que, mesmo sem se encaixar nos padrões tradicionais de beleza ou perfeição, parecem ter um magnetismo natural? Elas não são as mais barulhentas, nem as que mais se esforçam para chamar atenção. Mas, ainda assim, os homens são atraídos por elas, como se houvesse algo invisível puxando-os. É sorte. Não mesmo. O que essas mulheres dominam é uma arte sutil, quase invisível para quem não sabe observar. A forma como elas se comunicam. E aqui vai um segredo psicológico que poucas pessoas entendem. Não se trata apenas do que você diz, mas de como você diz. O tom, o ritmo, e acima de tudo, a energia com que você se expressa.
Louise Hay falava muito sobre o poder da vibração na comunicação. O importante não é só o conteúdo, mas a intenção emocional por trás de cada palavra. Essa vibração tem eco. Ela é sentida. E os homens, mesmo que não saibam explicar, percebem isso imediatamente. Primeira regra de ouro: desacelere. Falar devagar, com pausas conscientes, projeta uma sensação de calma que encanta e envolve. Uma mulher que se expressa com serenidade, sem pressa de preencher os silêncios, transmite uma segurança tão forte que ele sente, mesmo que não diga. Ele percebe que está diante de alguém que não compete por atenção, porque ela é a atenção. Quer colocar isso em prática? Na próxima vez que conversar com ele, diminua o ritmo. Não preencha os silêncios com palavras automáticas. Deixe que o silêncio respire com você. Quando ele contar algo, não reaja de imediato. Olhe nos olhos dele. Sorria com suavidade e diga algo como: sabe, a maioria das pessoas tem medo de dizer o que realmente sente. Mas com você, é diferente. Nesse momento, sem perceber, você atravessa o limite entre o superficial e o profundo. Você deixa de falar com a mente racional dele e começa a tocar a parte mais vulnerável, aquele lugar emocional que quase ninguém acessa. É ali que nasce a conexão verdadeira. Falar rápido pode parecer eficaz, mas, emocionalmente, é como um relâmpago, ilumina por um segundo e desaparece. Falar devagar, com presença, é como acender uma vela em um quarto escuro. Suave, constante, inesquecível. E acredite, ele não vai querer apagar essa luz. Agora presta atenção, porque isso aqui é puro ouro emocional. A psicologia reversa pode ser uma aliada incrível, quando usada com elegância. Já reparou como os gatos se interessam mais por aquilo que não conseguem alcançar? O que está muito exposto, eles ignoram. Mas se você esconde, se dá apenas uma pequena pista, eles ficam obcecados. A mente masculina funciona de forma muito parecida. Quando você se torna completamente previsível, quando não deixa espaço para o mistério, o encanto se perde. Mas se você aprende a oferecer pequenas doses de intriga, frases que não se completam, gestos que abrem portas sem atravessar, o subconsciente dele não consegue evitar voltar para você. Um exemplo simples. Ao invés de dizer algo óbvio como: você é diferente. Experimente dizer: não sei se deveria te dizer isso, mas tem algo em você que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Nesse instante, a mente dele se ativa por completo. Mas o que ela viu? Por que não disse? O que será que ela sabe sobre mim que ninguém mais percebeu? E pronto! Você se torna inesquecível. Parabéns! Você acabou de plantar uma semente emocional que não vai parar de crescer. E quando ele, completamente tomado pela curiosidade, te perguntar: o que é que você vê em mim? Simplesmente sorria, baixe o olhar por um segundo e diga: não sei se devo te contar. Provavelmente você ficaria pensando nisso o dia inteiro. Nesse momento, você acabou de criar um eco emocional que vai mantê-lo pensando em você muito além daquela conversa. Como dizia Marco Aurélio, a mente humana deseja com mais intensidade aquilo que não pode controlar. E agora, você se tornou exatamente isso. Mas como evitar cair na armadilha de parecer carente, principalmente quando aquele homem realmente te interessa? Porque você já passou por isso, certo? No começo, está tranquila, centrada, com seus limites bem firmes. Mas basta ele demonstrar um pouco de interesse. E de repente você se desequilibra. Começa a buscar atenção com mais frequência. Envia mensagens com mais urgência. Adapta sua rotina só para caber na agenda dele. E como num passe de mágica, ele se afasta. Deixa eu te contar a história da Rita. Uma amiga com uma energia incrível. Quando conheceu um homem que a encantou, ela se mostrou autêntica, segura, radiante. E claro, ele se sentiu atraído. Mas depois de alguns dias, sem perceber, Rita começou a responder imediatamente às mensagens. Enviar bom dia e boa noite todos os dias. Reorganizar toda a agenda só para estar disponível. Resultado: ele começou a se distanciar, até desaparecer. E ela foi parar naquela famosa zona da amizade, tão rápido quanto uma mensagem lida e não respondida.
Ponto de exclamação pretornamental. O que aconteceu? Rita não perdeu o seu valor, mas parou de transmiti-lo. Sem saber, ela estava dizendo: minha vida gira em torno de você. E para a mente masculina, isso acende um alerta vermelho. Louise Hay nos lembrava: quando você se coloca em segundo plano para agradar, está negando a sua própria abundância. E quando você nega a sua abundância, você perde o seu magnetismo. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas também pode libertar. Quando um homem percebe que você é o prêmio, ele deseja você. Mas se ele sente que é a sua prioridade absoluta sem ter feito nada para merecer isso, ele começa a se afastar. Então, quer saber como projetar um valor irresistível sem deixar de ser você mesma? Se quiser, posso seguir com a próxima parte, aprofundando como projetar essa energia natural e magnética. Mas antes, um lembrete importante. Quando uma mulher tenta agradar demais, algo na energia dela se desalinha. Ela pode nem dizer isso com palavras, mas a sensação é como uma melodia desafinada. E a verdade é: você não precisa impressionar. O que você realmente precisa é algo ainda mais poderoso: ter o seu próprio universo interno. Um mundo tão rico, tão fascinante, que se revela no seu olhar, na sua voz, na sua presença. Um mundo construído com base nas suas paixões, nos seus objetivos, na sua conexão consigo mesma. Louise Hay dizia: quando você se alinha com seu propósito interior, tudo ao redor começa a se encaixar, inclusive seus relacionamentos. E é isso que acontece quando uma mulher habita seu centro com firmeza. Ela se transforma em um imã natural. Porque quando você sabe quem é, o que deseja construir, e para onde está indo, você transmite uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Você me atrai, sim. Mas eu não estou aqui para te perseguir. Estou aqui para observar se você está pronto para caminhar ao meu lado. Esse tipo de mensagem, minha querida, é dinamite emocional. Os homens não se apaixonam pelo que está sempre disponível. Eles se fascinam pelo que os intriga, pelo que escapa um pouco, pelo que os faz se perguntar: como posso me aproximar mais dessa mulher, se ela nem está tentando me prender? Ser uma mulher que precisa de aprovação constante é como ser um serviço de entrega rápida. Ele sabe que você está sempre ali, pronta, disponível. E isso mata a magia. Mas você não é uma pizza com entrega expressa. Você é uma mulher com presença, essência e valor. Você é uma experiência emocional única. Uma presença que transforma, que provoca com suavidade, que convida a algo mais profundo. E isso não se conquista correndo atrás. Se conquista habitando seu poder feminino, com a tranquilidade de quem já se escolheu primeiro. Quer evitar cair na armadilha da validação constante? Aqui está o que você precisa fazer. Fale sem pressa, não para impressionar, mas para conectar. Cuide dos seus rituais diários. Sua energia pessoal é sua melhor carta. Coloque suas metas em primeiro lugar. Quando você está centrada na sua evolução, ele sente. Faça com que sua presença diga, com firmeza: minha vida não gira em torno de você. Eu tenho um mundo completo, e você ainda está em processo de ser convidado. Se você chegou até aqui, já entendeu algo essencial que 90% das mulheres ainda não descobriu. A atração masculina não é despertada pela lógica. Ela nasce da emoção. Não vem de frases ensaiadas, mas da energia com que você fala. Quando você se expressa a partir de um centro estável, sem carência, sem ansiedade por aceitação, o que ele percebe é irresistível. É a energia de uma mulher que já se ama. E nesse instante, acontece algo mágico. A atenção dele deixa de depender do que você faz e passa a depender do que ele sente quando está perto de você. Quando você usa a psicologia reversa com elegância, lançando mistérios em vez de certezas, você ativa a parte mais emocional da mente dele, aquela que não responde a argumentos, mas sim a impulsos. E quando uma mulher acessa esse nível, ela deixa de ser só mais uma opção e se transforma numa marca emocional inesquecível. Mas, para isso, você precisa deixar para trás o velho papel da boazinha que vive buscando aprovação. Você não está aqui para convencer ninguém. Você está aqui para criar um universo tão apaixonante que ele só deseja uma coisa:
Descobrir como se encaixar dentro da sua história. Quando você está conectada com seu propósito. Quando sua alma brilha com clareza. Quando seu amor próprio não depende de aplausos. Você se torna magnética sem esforço. E pode acreditar. Um homem não se apaixona pela mulher que o persegue. Ele se apaixona pela mulher que o inspira a ser melhor. A superar a si mesmo. A mulher que o desafia com doçura. Que o faz se perguntar: será que estou à altura dessa mulher? Agora é o seu momento. Quero que você me conte nos comentários. Qual dessas estratégias mais te surpreendeu? Qual delas você vai colocar em prática primeiro? Eu estarei lá lendo tudo e respondendo, com o coração. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas com um novo olhar, se trouxe ferramentas reais para despertar um desejo emocional profundo, que vai além do físico, então, me dá um like. E compartilha com aquela amiga que ainda manda longos desabafos emocionais para um cara que nem responde com uma palavra. Já passou da hora dela também despertar o poder interior dela. E se transformar naquela mulher que não implora, é desejada. E para encerrar, quero te deixar com uma frase que me acompanha sempre que duvido do meu valor. Uma frase de Marco Aurélio que, curiosamente, também carrega a essência de Louise Hay. Pare de buscar a aprovação dos outros. Torne-se aquela mulher que ninguém pode ignorar. Você não precisa agradar. Você precisa brilhar.